Meus irmãos, com muita alegria, é que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Nós nos encontramos felizes com Deus, pois Ele nos concede a rica oportunidade de o adorar por meio do conjunto das irmãs do círculo de oração desta igreja. Que Deus abençoe rica e abundantemente todas as irmãs que pertencem a esse conjunto, bem como a respectiva liderança. E graças a Deus temos visto e ouvido pelas manifestações de testemunhos que Deus tem feito coisas extraordinárias no nosso meio, né? Por isso, nossa alma se alegra. Meus irmãos, eu quero refletir com a amada igreja nesta noite, trazendo ao seu coração uma palavra de estímulo, de fé na sua caminhada, baseado no livro de Josué, capítulo 4. Livro de Josué, no capítulo de número 4, quero trazer uma palavra de estímulo à sua fé, à sua caminhada cristã. Estou certo que Deus já tem falado através das canções e Ele vai continuar falando por meio da santa palavra. Pode permanecer assentado. Só localize comigo o texto de Josué, capítulo 4. Josué, o sexto livro da Bíblia. Nós vamos ler 2 versículos, irmãos. 2 versículos para a base da nossa reflexão de hoje. Aos que encontraram, nos dê um sinal dizendo amém. Isso, diz assim, versículo 8 e versículo 9, irmãos, do capítulo 4. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até ao dia de hoje. Amém. Meus queridos irmãos, nós bem sabemos, pela leitura bíblica, que o povo de Israel, no comando de Deus, circulou o deserto por pelo menos 40 anos. E certo dia veio um comando da parte de Deus a Josué, o substituto de Moisés, para que o povo pudesse avançar e conquistar a terra da promessa. Porém, havia algo à frente do povo hebreu que realmente foi considerado, foi visto como um grande obstáculo. O que havia na frente da trajetória do povo hebreu, que foi considerado um grande obstáculo, era o grande, sinuoso Rio Jordão. O Rio Jordão simbolizou para o povo hebreu nesse texto um obstáculo que separava
a terra da promessa do deserto. Era de fato, irmãos, uma muralha líquida. Eles não tinham canoa, não tinham barco, não tinham uma ponte para atravessar o sinuoso Rio Jordão. É considerado, pela leitura bíblica, que era uma travessia impossível, tá? Impossível de atravessar. Por quê? Porque nesse tempo, conforme lemos no capítulo de número 3, o Rio Jordão estava na época da cheia. E os estudiosos dizem que em dias comuns, em dias normais, o Rio Jordão tinha 30 metros de largura. Mas em tempo da cheia, época das colheitas, onde o Monte Hermon destilava as águas, esse rio, que era de 30 metros de largura, no seu curso normal, passava a ter 1 quilômetro de largura. Eram muitas águas. O texto, inclusive, disse assim que as águas do Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Daí você percebe que foi necessário, com certeza, uma intervenção divina, um ato sobrenatural da parte de Deus para que houvesse a travessia desse Jordão. É digno de nota que eu estou falando de uma caravana, não de 100 pessoas, de 500 pessoas ou de 1.000 pessoas. Eu estou dizendo de 4 milhões de pessoas a pé, que precisava atravessar o Rio Jordão para tomar posse da promessa. Deus poderia, inclusive, irmãos, eu gosto sempre de notar isso aqui, Deus poderia ter esperado as águas baixarem, né? Era um tempo só. Deus poderia ter esperado as águas baixarem, e então facilitaria a travessia do povo hebreu. Mas nós entendemos pelo texto que Deus não estava disposto a adiar a promessa. Deus estava disposto a cumprir com a promessa. E quando Deus está disposto a cumprir a promessa, Ele não conta com condições favoráveis. Ele conta com alguém de fé, alguém disposto, alguém que não tem medo do obstáculo, mas que está disposto a dar ouvido à voz de Deus e seguir com a jornada, seguir com a caminhada. E diz a Bíblia, irmãos, todos nós já sabemos da história, e nós ganhamos até tempo com isso, que o Jordão se abriu, as águas se abriram. As águas que vieram de cima tiveram que respeitar a presença de Deus. Pois a Bíblia diz assim no versículo de número 16 do capítulo anterior que lemos, que as águas que vinham de cima pararam, irmãos, pararam. Fizeram-se um montão de águas, imagine só, para 4 milhões de pessoas passarem. As águas tiveram que respeitar a presença de Deus por meio da arca. Que diz a Bíblia que quando o sacerdote que portava a arca colocou os pés nas águas, elas se secaram e abriu-se um caminho e o povo começou a passar com os pés enxutos. Isso é um grandioso milagre, né? Grandioso milagre, mas pode ser esquecido por gerações. Pode ser esquecido. Os homens têm facilidade de esquecer dos grandes feitos, ou até mesmo dos grandes feitos. Mas Deus tem um antídoto para o esquecimento dos homens. E o antídoto de Deus é construir altar, construir memorial, para que não caia em esquecimento os feitos de Deus, para que não caia no esquecimento todas as maravilhas que Deus fez
e faz. Por isso que sempre é levantado memorial até hoje, talvez não de pedras, mas é um culto que alguém marca, é um culto que alguém pede, é um culto de ação de graça que alguém quer ofertar ao Senhor. São memoriais, são na verdade altares que pessoas estabelecem para que o nome do Senhor seja glorificado. Nesta noite já ouvimos aqui testemunhos, já ouvimos aqui que Deus realizou milagres e feitos extraordinários. Deus está sendo glorificado. E para que esse feito extraordinário da travessia do Rio Jordão, que era impossível, Deus ordenou a Josué dizendo assim: toma pedras do meio do Jordão. Eu disse que Deus falou: tome pedras do meio do Jordão. E depois de atravessar, você, Josué, com a ajuda dos 12 representantes das tribos de Israel, vocês colocam pedras, estabeleçam um memorial, estabeleçam um altar lá em Gilgal, para que gerações posteriores possam ver e alguém perguntar: o que é isso? Parece que eu até vejo um avô e um pai caminhando à beira do Rio Jordão e vê aquele monte de pedras, e o filho perguntando: o que é isso, pai? Ou perguntando ao avô: vovô, o que é isso? Que monte de pedra são esses? E o avô de cãs brancas respondendo assim: isso aqui, meu neto, isso aqui, meu filho, foi um dia, já tem tempo que Deus, com o seu poder, com a sua graça, Ele abriu esse Rio Jordão e fez uma estrada aqui para nós passar. E nós passamos em pés enxutos e nós conquistamos a terra da promessa. Esse era o propósito de Deus, que as demais descendência não esquecesse desse feito. Mas teve um altar nesse texto aqui, irmãos, que eu confesso aos irmãos, e quando eu li esse capítulo, a minha alma ficou um tanto admirada, ficou um tanto alegre ao mesmo tempo, porque isso tem a ver com a nossa vida cristã. Porque depois de Deus ordenar a Josué que fizesse esse altar visível do outro lado do Jordão, lá em Gilgal, diz a Bíblia, irmãos, que Josué, depois que tudo isso já tinha acontecido, ele fez algo extraordinário. O que Josué fez? Diz a Bíblia que Josué, percebendo que o caminho estava aberto ainda, percebendo que as águas estavam paradas, percebendo que o milagre estava ainda em evidência, ele fez o quê? Ele entrou no meio do Rio Jordão, naquela travessia, e ele fez o quê? Diz o texto, que ele pegou 12 pedras, e ele pôs no meio do Jordão o altar e o memorial. Ele construiu no meio do Jordão, irmãos. O texto é claro quando diz: levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão. Aleluias. 2 memorial, 2 altar, um do lado de fora visível e um outro dentro do Rio Jordão. E é claro, as águas continuaram depois. Deus deu ordem para que as águas pudessem continuar. E então eu percebo que teve um altar visível, mas também teve um altar submerso. Teve um memorial submerso pelas águas. E foi aqui que eu entendi, meus irmãos, que a vida cristã, com a mesma atenção que vocês estão dando à palavra, a vida cristã, vocês vão saber disso com certeza, é marcada pelo equilíbrio entre altares públicos, mas também altares secretos. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem 2 altares na vida. Qual é o primeiro altar, Edilson? O público, aquele que edifica os outros quando ele está em evidência. Mas também todos nós, irmãos, todos nós temos o altar em secreto que alimenta a nossa alma e é uma devoção ao Senhor. Um visível, todos verem, todos percebem,
mas também há um secreto que ninguém vê, ninguém consegue compreender, ninguém consegue enxergar. Ele é um altar em secreto, que não é marcado pela oferta viva, não é marcado pelo fogo abrasador, mas é marcado pela obediência ao Senhor. O que é esse altar, irmão Edilson? O que é esse altar na minha vida? É a nossa vida devocional particular com Deus, irmãos. É os choros calados, orações sem microfones, canções sem microfones, são também a dor sem grito, é o choro sem lágrimas, é sentir dor sem manifestar no semblante. O que é isso? São altares em secreto. E tem gente que nesse instante está identificando que isso acontece na tua vida. É lágrimas que já rolou nos teus olhos lá na tua casa. É aquela oração que você fez no secreto, que o pastor não ouviu, a igreja não ouviu. Não, ninguém ouviu. Por quê? Porque esse altar ninguém vê, ele está submerso pelas águas da vida. Mas eu venho para te dizer nesta noite, não é visto por ninguém, mas quem precisa ver, está vendo. Quem é que precisa ver? Quem é que precisa ver? É Deus, irmãos, é Deus. Parece que eu vejo, meus irmãos obreiros, alguém dizendo assim: que isso, Josué? O que você está fazendo? O altar já está erguido aqui fora, e agora sem a mando de Deus. Sim, Deus não o impediu, mas ele foi e fez o que? Ele montou um altar no meio das águas. E parece que eu vejo alguém dizendo: parece loucura isso, as águas vão submergir esse altar. Mas parece que eu vejo Josué dizendo assim: quem precisa ver, está vendo. Aleluia. Quem precisa ver, está vendo. É aquele que fez as águas parar, é aquele que faz as águas continuar. E o que mais me encanta, meus irmãos, é que o texto diz assim, o escritor escrevendo diz assim: e tem uma coisa, as pedras e o memorial estão até o dia de hoje. O dia de hoje não é o nosso dia, é o dia que o escritor estava escrevendo. Mas eu fiz a matemática, dava de 30 a 40 anos depois, o escritor estava dizendo assim: aquelas pedras, aquele memorial que estava no meio do Jordão, estão lá até o dia de hoje. As águas não levaram, mas está de pé, e quem precisa ver, está vendo. Aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui nesta noite, porque o Espírito Santo testifica ao meu coração e ao seu também, que você tem esse altar, né, irmã? Você tem esse altar, né, círculo de oração. Obreiros, pastor Pedro, com muito respeito a sua posição, mas o senhor também tem esse altar. É o altar em secreto, é o altar que ninguém está vendo. É o dia que você gemeu, é o dia que você chorou, é o dia que ninguém viu, mas quem precisa ver, viu. E ele está dizendo: as águas dessa vida, as águas das tribulações não vão levar este memorial, mas estará de pé para sempre, em o nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. O Deus de Josué está aqui nesta noite. O Deus de Josué está aqui. Lembra daquele dia que tu chorou, ninguém viu? Você já cantou aqui com o microfone na mão, você já apresentou louvor, orações já foram ouvidas e vistas pelo seu companheiro de banco aqui nesta igreja, mas teve um altar que ninguém viu. Teve um altar, teve uma canção que você cantou que ninguém viu, mas quem precisa ver, viu. E ele manterá a tua comunhão. E o céu registrou, tá bom? Eu vou repetir: o céu registrou aquele altar que ninguém viu, está registrado. Se eu fosse você, glorificava a Deus nessa noite. Aleluias.
Só quem tem esse altar está entendendo, né, irmãos? Aleluias. Neblas. Aleluias. Eu estava a meditar nesse texto ainda essa tarde e percebendo que uma das características desse altar, desse memorial submerso pelas águas, que está em secreto, é um memorial, é um altar que sempre é feito durante o processo do milagre. Eu vou repetir para você compreender. Esse memorial, esse altar, geralmente ele é erguido não depois do milagre, tá bom? Mas é no processo do milagre. Alguém vai entender isso aqui? Porque diz o texto que o altar, o memorial, foi erguido no processo. No processo. Se você ler o versículo 18, vai perceber que é no versículo 18 que Deus libera as águas. Aleluia. É no versículo 18 que Deus libera as águas. Porque as águas eram fortes, irmão Wagner. Mas quando a presença de Deus está, as águas disseram consigo: temos que parar, temos que parar. Porque quem está aqui não é um caixote de madeira, mas quem está aqui é o Deus. É o Deus de Moisés, é o Deus de Josué. Mas aí quem é que libera essas águas? É o próprio Deus. Porque quando os pés do sacerdote saíram das águas, as águas disseram: nada nos impede mais, nada. Já que quem nos segurava era a presença. Se saiu, agora nós voltaremos ao nosso curso normal. Diz a Bíblia: assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que os seus pés tocaram o solo seco da nova terra, as águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal. Aleluias. Sabe o que eu entendi? Aqui tem a teologia do processo. O altar não foi construído depois do milagre. O altar foi construído no meio do processo. Não no fim, mas no meio. Isso nos ensina que memoriais não se erguem só depois da vitória, mas também durante a luta. Aleluia. O povo atravessava apressadamente, irmãos. Diz o texto, o povo atravessava apressadamente, mas Josué não cedeu à pressa. Josué não cedeu ao movimento dos pés apressados daquela caravana. Ele poderia ter dito: gente, vamos embora logo, o milagre está em processo, as águas pararam, já está bom, vou embora, vamos sair daqui logo. Ele disse: não, eu vou voltar. E enquanto o milagre não termina por completo, no processo, eu vou erguer o memorial e vou glorificar e exaltar ao santo nome do Senhor. É fácil erguer altar depois do milagre. É bonito nós ver a irmã Miriam cantar o hino, mas depois de atravessar o Mar Vermelho, pegar um pandeiro e dizer assim: vamos cantar, só o Senhor é Deus, porque Deus abriu o Mar Vermelho e já fechou. Agora Josué não, antes mesmo de o Jordão se fechar, ele diz assim: vamos adorar enquanto o milagre está acontecendo, enquanto o milagre está no processo. Aleluia. Eu sei, oh meu Deus, Josué estava a dizer: eu sei o que vai ser o fim, eu sei que Deus vai fechar as águas, mas enquanto isso não aconteça, eu vou erguer memorial. É uma fé, meus irmãos, que não espera o fim do milagre, não espera tudo passar para agradecer, mas adora no meio da travessia. É alguém que adora no meio da travessia. Eu estou falando da sua vida, serva de Deus. Eu estou falando de você mesmo, que enquanto você não recebeu o milagre, que você hoje se alegra com Deus, mas você não deixou de vir na igreja, você não deixou de levantar a mão para adorar, você não deixou de tocar o instrumento. Eu sei que quando você cantava, dizia: eu não tomei posse do milagre ainda, mas isso não me impede de adorar, isso não me impede de cantar, isso não me impede de pregar, isso não me impede de levantar a mão para cima e adorar a Deus. Isso é coisa de crente, irmãos.
Isso é coisa de serva, isso é coisa de servo. O inimigo não consegue entender essa irmã que não tomou posse do milagre ainda, mas na fé está dizendo: o milagre está em processo, o milagre está em processo. Enquanto eu não atravesso, eu adoro a Deus na travessia. Enquanto eu não chego do outro lado, eu vou adorar a Deus na travessia. Tem alguém que está entendendo a voz do Espírito? Eu lendo esse texto, eu disse: será que tem alguém na Bíblia assim? Que aqui na igreja eu sei que tem, amém, irmãos? Eu conheço vocês. Mas será que na Bíblia tem? Tem, né, pastor Pedro? Tem um Jó. Ele poderia, presbítero Eduardo, adorar a Deus no capítulo 42, quando Deus deu tudo em dobro para ele, quando ele atravessasse a prova. Mas Jó, presbítero Isaías, alguém diz assim: Jó, não tem camelo mais, não tem bois mais, Jó, não tem servo também, a casa caiu, Jó, seus 10 filhos morreram. Do lado a esposa dizendo: abade o sol, teu Deus, e morre. Jó poderia ter dito assim: eu vou esperar atravessar a prova para me adorar. Não, mas quem tem fé adora a Deus na travessia. Ele disse assim: acabou tudo, acabou. Raspou a cabeça, rasgou a veste e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu retornarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu adoro a Deus na travessia. Enquanto as águas não fecham para cumprir o milagre, eu vou fazer memorial, eu vou adorar, eu vou glorificar. Eu escrevi essa tarde dizendo que Deus às vezes mexe no curso natural da nossa vida, irmãos, como fez com o Jordão. Deus mexe no curso natural das coisas. Ele pausa as bênçãos às vezes, trava um processo, estanca uma situação. Não é para nos punir, mas é para nos dar uma oportunidade de erguer um altar na travessia. Eu vou repetir, irmãos, aleluia, porque tem gente que está entendendo, aleluia. Deus às vezes mexe no curso natural, meu irmão, aleluia. Deus mexe no curso natural. O Jordão estava no seu curso natural, mas às vezes Deus pausa as coisas, Deus trava um processo, Deus estanca uma situação. Não é para te punir, mas é para te dar uma oportunidade para Ele ser adorado na travessia. Aleluia. Você está entendendo que foi no meio daquela prova que você cantou o melhor hino da sua vida? Foi naquela prova que você teve mais quebrantamento na alma. Foi durante aquela prova, foi na travessia que você orou mais. Foi durante a travessia que você ficou mais humilde, que você amou mais, que você perdoou mais. Deus para as coisas para nós adorar Ele na travessia. Você lembra quando você orava na travessia? Você não só orava, você chorava. Você não só orava, você chorava, você quebrantava, você pedia misericórdia. Deixa eu falar, pastor Pedro, o que Deus coloca no meu coração. Não espere Deus pausar as coisas. Não espere Deus estancar processo.
Não espere Deus pausar a bênção para você erguer um memorial. Em o nome de Jesus, ouça a voz do Espírito. Deus está te esperando. Erga um altar e glorifica a Deus, porque senão Deus pausa as bênçãos, Deus estanca o processo. Eu sinto que Deus está falando com alguém nesta noite. Glorifica a Deus na travessia. Glorifica a Deus. Deus pausou as coisas. Não é para te matar. Deus está esperando de você um memorial. Registra memorial na tua vida. Isso acontece com os irmãos. Pregar na igreja da gente é uma bênção. É o melhor lugar que eu gosto de pregar aqui. Eu conheço a maioria dos irmãos. Pastor Pedro também conhece. Tem dia, irmãos, que você vê alguém pegar o microfone aqui. Eu disse, não tem lógica. Tem lógica esse irmão cantar hoje, não. Eu sei o que está acontecendo na vida dele. Eu sei, ele já pediu oração. Às vezes alguém pede oração na entrada do templo. Aí o presbítero, irmão Eduardo, fala assim: vão ouvir o irmão fulano de tal. Ele tinha tudo, irmãos, para dizer: hoje não. Hoje não. Ele poderia dizer: vou esperar atravessar o Jordão primeiro. Ele pega o microfone, irmãos, a alma está sangrando, mas ele diz: eu vou louvar um hino ao Senhor. Ele prega, ele canta, ele rege o conjunto, ele canta nesse ciclo de oração, porque adorador de verdade não espera atravessar o Jordão, mas adora na travessia, e Deus está registrando o seu culto. É o Paulo e Silas, lembrei deles hoje, travado com os pés e mãos. Eles poderiam ter dito assim: Paulo, Silas poderia ter dito assim: vamos fazer uma promessa. Se Deus balançar isso aqui e nós se soltar, nós vamos cantar um hino e orar. Foi assim, meu nobre? Não. Com os pés e mãos travadas, disseram assim: vão cantar? Vão orar? E enquanto eles oravam, aí sim Deus tremeu os alicerces daquele lugar. Aleluia. Deus está aqui, irmãos, aleluia. Deus está conversando com alguém aqui, aleluia. Não pare, erga a cabeça, faça o seu memorial. Deus está registrando tudo. Eu termino, mas eu preciso falar do último ponto. Que esses memoriais e esses altares, irmãos, por mais que submersos em águas correntes, guarde isso aqui, sempre serão revelados em tempo de seca. As águas aqui estavam em tempo de cheia, superabundantes, mas é provado pela geografia bíblica que o Rio Jordão tem tempo da seca, que ele faz o quê? Ele baixa as águas, fica rasinho. Historicamente, geograficamente, o Rio Jordão não é sempre caudaloso, sinuoso. Não, tem tempo ele fica muito raso. Aí eu entendi, irmãos, que esse altar aqui, esse memorial que ficou submerso nas águas, na época da seca, na época da sequidão, ele era revelado. Começava a diminuir as águas, de repente apareceu o topo do memorial. Alguém dizia: que é aquilo? Que monte de pedra é aquele no meio do Rio Jordão? Aí alguém dizia: foi o dia. Aleluia. Foi um dia que o homem que substituiu Moisés, chamado Josué,
Ninguém mandou, aleluia. Mas ele ergueu um memorial no meio. E na época da seca, o altar dele é revelado. E eu percebi, irmãos, que Deus permite às vezes a seca para revelar altares. Oh, Espírito Santo de Deus. Período de seca, de crise, de escassez são oportunidade de Deus rememorar as grandes coisas que Deus já fez. Quando as águas baixam, é uma estação de seca. Essas pedras eram vistas e testificavam que Deus havia abrido aquele Jordão em determinado tempo. Quando sentimos falta de bênçãos, quando enfrentamos dificuldade, ou atravessamos momentos de aridez espiritual, é nessas épocas que nossa intimidade com Deus se torna mais visível e mais essencial. É nesse tempo de seca que nossa intimidade com Deus se torna mais visível e essencial. Às vezes Deus permite as crises da vida, as secas espirituais, só para revelar o seu altar, só para revelar o seu memorial. Meus irmãos, vamos de pé, 8h40, aleluias. Até aqui que eu vou. Aleluias. Aleluias. Eu quero orar pelas irmãs, conforme a irmã Irani pediu. São devotas ao Senhor nessa noite, por bênçãos recebidas. Venha na frente, no nome de Jesus. Aleluias. Mas eu quero abrir essa oportunidade para você também que quiser vir, pode vir. Aleluias. Pode vir no nome de Jesus. Isso, venha. Pode vir, eu quero orar pela sua vida. Você tem um memorial, né, irmã? Aleluia. Você tem altar erguido. Que bom que você está vindo até a frente. Deus sabe das tuas lágrimas. Nesse Jordão aí tem altar, né? Tem. É no mesmo Jordão, irmão Romeu, que dias depois Deus falou por meio de um profeta: vai lá no Rio Jordão, vai lá, leproso, mergulha 7 vezes lá. Ninguém sabia, mas tinha um altar ali, não tinha? Não é assim, irmão Júlio? Naamã nem sabia, mas tinha um memorial ali, aleluias. É ali que o machado flutuou. Milagres, milagres no Jordão. Tem gente, irmãos, que está desfrutando de milagre, nem sabe, mas tem um altar de serva, tem um altar de uma mãe, tem um altar de um pai, tem um altar de alguém que está aceso, aleluia. E essa pessoa está experimentando um milagre, está desfrutando de coisas tremendas. O que é isso? Será que as águas caudulosas, águas milagrosas? Não! É alguém que um dia ergueu um memorial e Deus está mantendo ele de pé. Eu, se eu fosse você nesta hora, eu glorificava a Deus. Agora é hora de você glorificar Ele. Agora é hora de você se sentir, é claro, erguer a sua mão, abrir a tua boca e receber o bálsamo de Gileade aqui nesta noite. Essas pessoas que estão diante do altar aqui, aleluia, vieram quebrantados. Esse santuário aqui nesta noite recebe a visita do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Josué, o Deus que requer memorial, o Deus que requer altar. Eu sei que Deus está testificando nos corações aqui. Você que está com o altar, só Deus sabe o que passa na tua vida e na tua casa. Ainda dá tempo de você vir, tá? Eu estou muito tranquilo porque eu sei do que Deus falou comigo, irmãos. Aleluia.
E eu sei o que Deus está falando com alguém. Aleluia. Deus sabe das tuas lágrimas. Deus sabe do dia que você sentiu pouca força diante do tamanho do problema. Deus sabe, tá? Mas mesmo assim você não negou a fé. Você manteve a fé. Você manteve. Aleluia. Eba. Sim, pastor Pedro, o senhor sabe do que eu estou falando. Talvez o senhor tenha experiência de construir altares submersos. Situações só Deus sabe. Situações do ministério. É um problema aqui, é uma situação ali. O senhor faz um memorial. Altares secretos nesta noite. Eu, se fosse você, vinha correndo para esse altar que está pegando fogo aqui nesta noite. Altares secretos. Receba renovo de Deus aí, irmã, no nome de Jesus. Receba a graça de Deus, receba saúde e agora, saúde espiritual, saúde emocional, receba aí. Deus me dá autoridade nesta noite, nesse altar. Receba a saúde nos ossos, receba a saúde na tua vida, no teu ministério agora. Chore, mas seja consolado agora. Eu vou deixar você glorificar. Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, por essa multidão de pessoas que estão aqui diante do altar. O que atraiu eles aqui, meu Deus, não foi a minha eloquência em convencê-los em vir até o altar, mas foi a fé no coração de cada um. Essa pessoa que deu um passo até aqui foi movido por fé, meu Pai. Eles podiam decidir ficar no banco, meu Deus. Eles foram movidos por fé. Eu te peço, dá um presente, meu Deus, para os teus filhos nessa noite. Honra a fé deles, honra a minha fé. Honra a fé deste altar. Honra a fé dos teus filhos. Tem alguém que está adorando na travessia, meu Deus. Debla do que raço. Eu sei que tem alguém aqui que vai dizer: eu vou pedir um culto para minha casa de gratidão, mas eu quero receber a minha bênção. Mas enquanto esse culto não acontece, tem alguém que já está adorando, meu Deus. Tem alguém que já está levando um memorial, meu Deus. Tem alguém, reforça a fé dessa mãe, a fé desse pai, a fé desse homem de Deus. Pessoas, meu Deus, que já fizeram tanta coisa para o Senhor, meu Pai. Ninguém viu, mas quem precisava ver, viu. Quem precisava ver, viu, meu filho. Alegra-se nesta noite. Deus honra os altares secretos nessa noite.
os altares visíveis também, Senhor. Honra no nome de Jesus essa multidão que está aqui. Honra o teu filho, honra a tua filha. Dê força a ela para vir na igreja. Espírito de depressão e opressão. Obreiros, por favor, eu creio na autoridade que está nas mãos de vocês. Por favor, pastor Pedro, estenda as mãos, estenda as mãos. Estenda as mãos para este seleto grupo de pessoas, os que estão aqui, os que estão em pé. Estenda as mãos. Se o Senhor fazer, pastor, os demais vão fazer também. Vamos repreender toda a depressão e opressão que está batendo na porta de alguém, trazendo desânimo, levando a falência espiritual. Depressão, nós te repreendemos agora, no nome de Jesus Cristo. Tristeza que está alojando na alma, tirando o expediente, tirando o ânimo de fazer até as atividades domésticas, nós te repreendemos agora, no nome de Jesus. Seja liberta, irmã, seja liberto, irmão, no nome de Jesus. Nós entregamos esse auditório aqui nas tuas mãos, Jesus.